Oi pessoal, tudo bem? Antes da gente entrar no assunto do vídeo, eu queria deixar um recadinho muito importante. Nós gostaríamos de fazer uma live aqui no YouTube. Eu sei que alguns inscritos já nos pediram isso e a gente estava pensando também de ter esse contato mais próximo com vocês, só que nós precisamos decidir qual seria o melhor dia e o melhor horário para fazer essa live. Nós pensamos assim, em fazer ou num sábado ou num domingo, na parte da manhã ou na parte da tarde, mas nós precisamos saber a opinião de vocês. Qual seria o melhor horário onde a maioria de vocês poderiam acompanhar essa live? Então, deixa aqui embaixo nos comentários qual seria o melhor horário e o dia que vocês preferem, se é sábado, domingo, à tarde, amanhã, à noite. Vocês decidem. Coloca aqui embaixo e a gente vai ver qual seria a melhor opção para estar a maioria de vocês na live. Nós vamos divulgar a live nas nossas redes sociais, na página do Facebook do canal e também no Instagram do canal. Vou deixar aqui embaixo, ó. Entra lá, nos segue, curte a nossa página para você ficar atento às novidades do canal e também o dia que vai ser a live e o horário. Claro que nós vamos tentar gravar algum vídeo anunciando essa live, mas se por acaso você perder, aí você pode às vezes ficar meio chateado. Então entra lá nas nossas redes sociais, nos segue para você ficar atento às novidades do canal e também o dia e a hora que a live vai acontecer. Bom, esses dias eu estava lendo a Bíblia e especificamente no livro de Gênesis e me deparei com uma história muito conhecida que eu já li várias vezes, já até ministrei para as crianças e a gente já fez várias aplicações sobre essa história, mas eu estava lendo novamente a história de José, que foi governador do Egito. Eu estava lendo e algo me chamou a atenção para essa história, sabe? Eu comecei a comparar a mentalidade de José, a vida de José, com algumas pessoas que eu tenho ministrado, algumas pessoas que têm nos procurado. E aí eu falei assim, nossa gente, tá uma bela aplicação. Porque assim, o que me destacou foi quando José ele recebeu os sonhos que Deus tinha para ele. José teve sonhos onde esses sonhos representavam que ele governaria a sua casa, que ele se levantaria como destaque entre a sua família. E para aquela época era um absurdo, porque José era o 11º filho, quer dizer, ele era caçula e não era o filho mais novo que governava a casa e tomava conta dos bens da família, era o filho mais velho. E ele teve esse sonho, ele compartilhou isso com a sua família, compartilhou isso com seus irmãos, e os irmãos dele, que já não curtiam muito ele, já parou de gostar de vez e até tomaram a iniciativa de vendê-lo como escravo. Mas aí eu fiquei observando José que na sua imaturidade, na sua ansiedade, em mostrar que Deus falou e naquela ansiedade de deslumbrar, nossa, Deus escolheu a mim para ser alguém de destaque, alguém de poder, e ele acabou falando para os seus irmãos sobre esses sonhos e isso gerou transtornos na vida dele. Olhando para essa história de José, eu vejo que a imaturidade de José e algumas contaminações do coração de José fez com que ele acabasse sofrendo um pouco a mais, sabe? Sendo vendido, sendo acusado, sendo preso. Eu acredito que algumas coisas dentro do coração de José levou com que ele fosse um pouco mais provado por Deus. E as pessoas, elas recebem um sonho de Deus, recebem uma palavra de Deus e elas acabam sofrendo com essa palavra, sofrendo por não saber quando vai acontecer, sofrendo o que ela precisa fazer, sofrendo porque ela acha que as pessoas vão impedir ou está impedindo aquilo que Deus falou. Toda vez que você recebe uma palavra de Deus, Deus te dá um sonho, Deus revela para você que você vai fazer algo, que Ele vai te dar algo, você precisa se edificar e se preparar para receber essa palavra. Só que muitas vezes o que acontece? Você recebe uma palavra e você fica esperando Deus fazer. Você fica, não, mas Deus falou, Ele vai fazer. Deus não é homem para que minta, nem que se arrependa. Então Ele vai lá, Ele vai fazer e você fica esperando. Só que como você não se edificou, como você não se preparou para receber aquilo de Deus, começa a vir umas contaminações e entra na sua mentalidade, sabe? Começa a entrar incredulidades, começa a entrar a parte onde você vai querer fazer, adiantar aquilo que Deus falou para você, você vai querer fazer com as suas próprias forças, ou você vai se questionar, Deus, porque está demorando, ou até mesmo você vai achar que os homens estão impedindo aquilo de acontecer na sua vida. Veja, é muito importante você se edificar em tudo que Deus falar para você. Deus falou para você que você vai ser pastor, você vai ser pregador, você vai ser um líder de célula, você vai ser uma pessoa que vai anunciar o evangelho e você quer se preparar sozinho. Então você quer estudar teologia, você quer fazer acontecer. Não, mas eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer. E aí o que acontece? Você se prepara e você começa a achar que está pronto. E aí como você acha que está pronto, você quer que as pessoas engulam que você está pronto. Aí você começa a falar, não, mas Deus me falou que eu vou ser profeta. Mas Deus me falou que eu vou ser pregador. Não, porque eu já estou estudando, eu estou
fazendo, eu faço aquilo outro, já ora, jejuo. Então você começa a querer impor para as pessoas que você já está pronto, que você já... Não, mas Deus falou, então as pessoas têm que aceitar, têm que te ordenar, têm que reconhecer que você realmente foi escolhido por Deus para fazer algo. Ou você fica naquela coisa, né? Não... Ai, mas Deus está demorando tanto. Ai, mas será... Ah, então deve ser o tempo de Deus, né? Ai, Deus não quer que eu faça isso agora. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas aquilo outro. Você fica naquela dúvida, naquele questionamento. Aí você começa a olhar para os homens e falar, não, mas eu não estou conseguindo exercer o meu chamado porque os homens não me dão oportunidade, ninguém me reconhece. Olha, veja o tanto de argumentos e contaminações que entram na sua mentalidade. Quanta coisa contaminada pode entrar dentro do seu coração. E muitas vezes nós recebemos uma palavra de Deus e estamos imaturos ainda. Nós nem entendemos ainda o que Deus tem para nossas vidas. Assim como José. José não imaginou que ele seria governador do Egito. Ele achou que Deus ia fazer alguma coisa na vida dele para que ele governasse a casa dele. Mas viu, ele não entendia, ele não compreendeu a dimensão daqueles sonhos que Deus deu para ele. E assim acontece conosco. Por isso que toda vez que nós recebemos uma palavra de Deus, nós precisamos nos edificar para entrarmos dentro da vontade de Deus, não só na questão de vida, mas também de mentalidade. Nós precisamos alinhar nossa mente com a mente de Deus, para sabermos como agir, o que nós devemos orar, o que nós precisamos edificar, o que nós precisamos deixar para que se cumpra aquilo na nossa vida. Veja, José talvez tenha a mentalidade que Deus ia fazer alguma coisa e ele ia lá cuidar dos bens da família, ia dirigir onde a família ia ficar, ia fazer, e já pensou, jamais ele imaginou que ele ia governar o Egito, salvar o povo dele da fome. E tudo isso porque a mentalidade dele ainda não estava preparada para entender a vontade de Deus. Por isso a importância de você se edificar toda vez que você recebe uma palavra de Deus. Porque às vezes quando vinha o questionamento... Ah, mas homens estão impedindo o meu ministério de começar, impedindo aquilo que Deus preparou para mim. Não, homem não impede nada, porque a Bíblia diz assim, o querer e o efetuar são de Deus. Deus pode mudar o coração da sua liderança, Deus pode levantar você, Deus pode mostrar o que Deus tem feito na sua vida. O problema é que você não se edifica, você não compreende que Deus primeiro faz em você, depois através de você. Então você recebeu uma palavra de que vai ser usado por Deus, então você tem a consciência que Deus vai fazer em você. Deus vai transformar você, Deus vai tirar as contaminações de você, para que Ele faça através de você, para que quando você operar os milagres, operar a vontade de Deus, quando você for anunciar o Evangelho, quem esteja fazendo e quem esteja no controle é Deus, é Ele que vai fazer através de você. Então, a importância de você se edificar para que essas coisas não entrem na sua mentalidade, as contaminações não entrem na sua mentalidade, para que você se desfoque, para que você fique ansioso, para que você fique preocupado, pensando assim, não está acontecendo na minha vida porque acho que não é tempo de Deus. Você determina qual vai ser o tempo de Deus, sabe? Quando Deus te dá uma palavra que você vai ser um pregador, se você se edificar, isso vai acontecer em breve. O problema é que nós não nos edificamos, não buscamos a transformação de vida para que Deus possa nos usar e fazer através de nós. E o tempo de Deus está relacionado muito com o nosso preparo. Claro que tem N situações, né? Você não vai, se você receber uma palavra que você vai casar, vai ser pai de multidões e tiver 15 anos, claro que vai ter que demorar um tempo para você amadurecer sua mentalidade, o seu corpo biológico. Então, claro que tem um tempo, mas você já pode se preparando. Então, receber uma palavra de Deus, se edifique para que você cumpra aquela palavra, para aquilo que não entra no seu coração e se torne o seu único alvo de vida. Porque, às vezes, o que acontece? Você recebe uma palavra de Deus, você está com inferioridade, você é uma pessoa que ninguém dá valor, que as pessoas te humilham, que as pessoas não te dão atenção, você fica com carência no coração, e aí você recebe uma palavra que vai ser pastor, que vai ser pregador. Isso entra no seu coração e se vira como meta. Por quê? Porque você não é feliz, você é infeliz, porque as pessoas não te dão valor, não te reconhecem, as pessoas te rejeitam, então você coloca aquilo como meta de vida para que você se sinta feliz. E aí você se desfoca, você foge do que é importante, que é a edificação, que é ter vida com Deus, que é ter relacionamento. Então veja, se você receber uma palavra de Deus e não se edificar, pode acontecer várias situações, como essas que eu falei, de você às vezes desanimar, achar que, tô fazendo alguma coisa errada, é por isso que Deus não fez na minha vida, como que eu vou me preparar, nem sei por onde começar, sabe? É muito argumento na mente, entendeu? Nós precisamos mudar a nossa mentalidade para que a nossa mentalidade seja igual à mente de Cristo, para que você consiga agir como Deus, para que você consiga pensar como Ele. Lembre-se que se Deus te deu uma palavra, é para ser uma palavra de direcionamento e não de sofrimento. Eu ministrei várias mulheres, várias pessoas que receberam uma
palavra e elas estavam sofrendo, porque não sabia por onde começar, porque os homens estavam impedindo o ministério delas porque não dava oportunidade, porque eu não tô pronta, eu tô fazendo alguma coisa errada, e por onde eu começar? Será que eu estudo? Será que eu faço isso? Sabe? Você só vai ter resposta para essas perguntas na edificação. Qual vai ser o tempo de Deus? Na edificação. O que eu tenho que fazer? Na edificação. Tudo isso você vai saber na edificação. Então, se você recebeu uma palavra de Deus, um sonho de Deus, então fale com Deus sobre isso. Fale para Ele te preparar, para Ele mostrar o seu coração, para que você não fique passando por situações e situações para se edificar, para que você cumpra o chamado de Deus com excelência. Assim como José. José passou por várias situações para ser moldado o coração dele. Agora, se você já começa a orar por isso, começa a pedir para o Espírito Santo tirar as contaminações que estão dentro do seu coração, os medos, as incredulidades, os orgulhos, que muitas vezes a gente não percebe, tá ali escondidinho, camuflado em muitas coisas, a gente tem que ficar passando, por provações, porque a provação vem para Deus mostrar o nosso coração. Então, se você se edificar, claro que você vai passar por menos dificuldades, menos provações naquilo que Deus quer te edificar para você cumprir aquela palavra que Deus te deu. Então, pessoal, nós precisamos alinhar nossa mentalidade com a mente de Deus. E para isso, nós precisamos orar toda vez que Deus falar conosco, independente do que Deus falar. Independente de Deus falar de ministério, de cura, de libertação, de onde Ele vai te dar, os bens que Ele vai te dar, toda palavra que você receber de Deus, ore por isso, se edifique nisso, peça para o Espírito Santo te mostrar aquilo que impede das coisas de Deus se cumprirem na sua vida e pedir para Ele te mostrar as contaminações que podem estragar aquilo que Deus te deu. Às vezes Deus quer te dar riqueza, você até recebe as riquezas, mas como você tem apegos e medo de acabar o dinheiro, medo disso, medo daquilo, você acaba não administrando aquilo que Deus te deu. Então, toda vez que você receber uma palavra, um sonho de Deus, em vez de você sair falando para as pessoas, querendo impor, querendo mostrar sua espiritualidade, mostrar que Deus está contigo, se edifique nisso, fale com Deus, fale para que Ele te transforme, para que você seja aquilo que Ele quer que você seja, para que você haja como Ele quer que você haja. É só através da edificação, do relacionamento com Deus, que você vai saber os sonhos de Deus e vai viver os sonhos de Deus com toda a plenitude. Então, pessoal, eu sei que parece muita coisa, né? Eu comecei a ler essa história, comecei a lembrar das pessoas, das dificuldades das pessoas e levar isso para o cotidiano e ver como a gente precisa mesmo do Espírito Santo, de direcionamento com Ele, de como a gente precisa conversar com Ele, abrir o nosso coração, falar as nossas aflições, os nossos medos, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. Então, converse com Deus, fale com o Espírito Santo sobre essas coisas e se você está desanimado, com dúvida, frustrado, com alguma palavra que Deus te deu não cumpriu, ou não cumpriu do jeito que você queria, ou você está achando que não está sendo merecedor, ou está faltando alguma coisa, vá falar com Deus sobre isso. Fale para Ele mudar a sua mentalidade para que você enxergue com os olhos dele. E eu tenho certeza que essa palavra que Ele deu para você vai ser uma palavra de bênção, que vai trazer paz, e não um fardo e dificuldades para você ter que resolver, dúvidas para você ter que achar soluções e respostas. A palavra de Deus é uma palavra de paz. Se Ele te deu uma palavra, Ele vai te ajudar a cumprir essa palavra, Ele vai te levar ao propósito dessa palavra. Então se conecte com Deus, tenha um relacionamento com Ele, que Ele vai dirigir você, Ele vai conduzir você para que você chegue aonde Ele quer que você chegue. Então é isso, pessoal, esse foi meu vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui, um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!